Olá, pessoal do Entendendo a Obesidade. Já é um tempo que a gente não se falava, é um prazer estar aqui de novo com vocês. E vamos tentar responder algumas das perguntas, das muitas que chegaram para a gente. E sempre quando eles vão tendo alguma dúvida, o pessoal do Entendendo a Obesidade, eles vêm até a gente para que a gente possa ajudar vocês a entender um pouco mais sobre a cirurgia da obesidade, sobre os tratamentos que a gente tem para perder peso e principalmente para manter esse peso. E uma pergunta que foi muito comum nesses últimos dias foi a questão de se é possível uma pessoa operada fazer uma segunda cirurgia. Possível é. Não há, no passado existiam algumas técnicas mais antigas, como a banda gástrica ajustável, ou uma cirurgia que chamavam a cirurgia de Mason, que era uma cirurgia que mexia no estômago, que eram as primeiras cirurgias que se realizavam, e à época onde elas eram realizadas, elas pareciam que os resultados seriam muito bons. Com o decorrer do tempo, viu-se que essas cirurgias, por uma série de motivos que nós aprendemos hoje, sobre os hormônios intestinais, nós já falamos um pouco sobre isso, sobre outros, aquele hormônio do a grelina que fica no estômago, que tem a restrição, que causa a restrição nos alimentos, nós vimos que essas cirurgias, elas acabavam, depois de alguns anos, havia uma falha nessas cirurgias. Os pacientes tinham uma recidiva da doença, ou seja, os quilos que haviam sido perdidos podiam voltar. E através de todos esses mecanismos, nós vimos que essas eram cirurgias onde o paciente merece uma segunda chance de ser operado. Por quê? Porque eram cirurgias que trabalhavam só com restrição, mexia-se só com a tentativa de diminuir a grelina, mas não se diminuía porque não se retirava pedaço do estômago, nem se desviava a passagem do alimento para o intestino. Então a pessoa tinha só uma restrição mecânica à passagem do alimento, mas não tinha aquela diminuição daqueles hormônios da grelina e nem a subida daqueles outros hormônios, GLP-1, que a gente conversou em outras conversas, que eram muito importantes para que a gente pudesse perder peso. Então, essas pessoas que têm essas cirurgias, não quer dizer que todas as pessoas precisam ser operadas. Existem pessoas que têm esse tipo de cirurgia e estão bem, conseguiram perder peso, mudaram a sua vida, fizeram atividade física, passaram a comer direito e têm mantido um controle de peso. Mas aquelas que não conseguiram ter esse controle, uma segunda cirurgia, ela pode sim e deve ser indicada para esses pacientes. Então, em cirurgias que no passado eram realizadas e hoje se mostraram não tão eficazes, o paciente tem sim o direito a uma segunda operação. Naqueles pacientes que têm essas cirurgias mais modernas de hoje em dia, se a gente está falando em relação, por exemplo, à gastrectomia vertical ou sleeve gastrectomia, lembra aquela cirurgia que só mexe no estômago? Então, nesse tipo de cirurgia, se há algum problema técnico, vamos dizer assim, se a construção dessa cirurgia não foi bem feita, ou se há algum problema, algum efeito colateral, vamos dizer, que a cirurgia tem, por exemplo, na gastrectomia vertical, se o paciente depois da cirurgia adquiriu aquela queimação, aquele refluxo, ou começa a se voltar, tem muita queimação, volta aquele líquido ácido pela boca, esse é também um indicativo que a pessoa pode realizar uma cirurgia, ou seja, transformar uma gastrectomia vertical num bypass gástrico, aquele Y de Roux, onde se mexe no estômago e no intestino. Ou, se a pessoa teve uma recidiva do seu peso, também se pode. Na gastroplastia Y de Roux, aquela que se mexe no estômago e no intestino, só há a indicação de se fazer um novo procedimento se há algum problema técnico. Problema técnico, um estômago que por algum motivo ele aumentou de tamanho, aquela passagem que tem do estômago para o intestino, a anastomose, se ela ficou muito grande, se ela dilatou. Então é possível se fazer uma nova cirurgia ou de repente um tratamento endoscópico com um gás especial que se chama argônio, que se pode fazer para diminuir um pouco essa passagem. Mas isso tem que ser muito bem avaliado. Primeiro você tem que ir ao seu médico e passar por toda aquela equipe multidisciplinar. Nós temos que ver se não há nenhum problema em um autossabotamento, que é muito comum a gente ter isso, as pessoas, ou seja, elas não estão cumprindo com aquilo que elas deveriam cumprir. Ou seja, elas quiseram ser emagrecidas e não fizeram nada para emagrecer. Então elas têm uns hábitos alimentares muito ruins, não fazem atividade física. E aí
elas querem novamente uma situação mágica, alguma coisa que vá operar. E nessa hora o médico tem que ser consciente o suficiente e dizer para a pessoa, olha, desculpe, sua cirurgia está perfeita, não há nada de errado anatomicamente com a sua cirurgia, ela está muito bem feita, o problema está que você não está fazendo a sua parte. Então a porta de entrada, antes de se pensar numa reoperação, é sempre ver se o seu psíquico está tudo bem, se você está bem controlada, se a sua parte nutricional está tudo bem, se não existem outros problemas clínicos que podem ter te levado a isso. E só depois que você eliminou todas essas hipóteses, ou seja, psicologicamente eu estou muito bem, eu não estou me sabotando, nutricionalmente eu estou comendo direito os alimentos mais corretos, eu não tenho nenhuma outra doença que possa ter me levado a ganhar esse peso, aí sim, se há algum defeito técnico na cirurgia, como é o bypass gástrico, aí de repente pode-se pensar numa nova cirurgia. Mas nós temos que entender que mesmo aqueles pacientes que voltaram a ganhar algum peso, é muito mais fácil você perder peso depois que você foi operado do que antes de você ser operado, por todos aqueles motivos que nós explicamos. Então, muitas vezes, é preciso que esse paciente volte a seu médico. Às vezes você não deixa de ir no médico envergonhado porque ganhou peso, ou achando que vai ser repreendido, que vão te jogar toda a culpa. Não, o seu médico é seu amigo, a sua equipe multidisciplinar é seu porto seguro para que você possa vir e, de repente, com pequenas alterações do seu jeito de viver, voltar a perder peso que você já havia perdido. É muito comum a gente resgatar esses pacientes para o consultório e só com alterações na sua maneira de viver, sem precisar de um outro procedimento cirúrgico, é possível que você faça esse paciente voltar a perder peso. Então, fazendo um resumo, se eu tenho uma cirurgia que não era uma cirurgia que se mostrou eficaz, eu posso sim fazer a cirurgia. Se existe um defeito técnico na minha cirurgia que me cause algum problema de saúde ou que a engenharia, a construção da cirurgia não esteja bem feita nessa hora ou não esteja bem adaptada a esse momento, eu posso sim ter uma segunda chance de uma reoperação. Mas é importante que a gente sempre entenda que a última indicação é a reoperação. Primeiro nós temos que nos abrir para a nossa equipe, ver como nós estamos emocionalmente, nutricionalmente, clinicamente, para depois se pensar eventualmente numa nova cirurgia. E quando for pensar na cirurgia, é muito importante que você procure equipes muito bem treinadas, equipes que tenham já uma longa experiência, porque são cirurgias mais delicadas e sempre uma reoperação, os riscos dessas operações elas podem aumentar. Então é preciso que procure médicos experientes nesse tipo de operação e que sejam acostumados, que estejam estruturados. E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica é o seu portal para que você procure lá esses médicos que vão poder te ajudar em qualquer lugar que você estiver do país. Foi um prazer estar com vocês aqui de novo, espero ter ajudado bastante sempre nessa dúvida, mas pense sempre vamos dizer assim, num mantra para você repetir. Eu jamais vou ser emagrecido pela cirurgia. Eu vou emagrecer pela minha mudança de comportamento. A cirurgia é uma ajuda que vai te levar a isto. Então, às vezes, o seu esforço, a sua mudança de atitude pode eventualmente evitar que você tenha que se submeter a um novo procedimento. Se gostaram, vão lá com o pessoal do Entendendo a Obesidade, vão lá, façam suas sugestões, façam as suas críticas, coloquem lá as suas dúvidas, que sempre que possível nós estaremos aqui para tentar levar um pouquinho mais desse mundo da cirurgia bariátrica e metabólica para vocês. Um abraço e até a próxima.